Olá, alunos! Este vídeo é para fazer a explicação da aula de matemática do dia 23 de março. Então, ainda falando sobre a água, nós temos aqui uma tabela, certo? Essa tabela é uma tabela sobre o consumo de água por habitantes em alguns países. Então, nós temos aqui o nome do país e o consumo de litros por dia para cada pessoa desse país. Então, nos Estados Unidos, cada pessoa consome, em média, por dia, 575 litros. Na Itália, 385 litros. No México, 365 litros. Na Noruega, 300 litros. Alemanha, 195 litros. E o Brasil, 185 litros. Então, ao analisar essa tabela, a gente consegue perceber que ela está numa ordem ali decrescente, aonde o primeiro país tem a maior quantidade e os números vão diminuindo, certo? Até chegar ao Brasil, que tem a menor quantidade ali de litros sendo consumidos por dia por pessoa. Ao ler aqui as perguntas A, B e C, você vai procurar as respostas dentro da tabela. Qual o país que apresenta o maior consumo de água por pessoa por dia? Você vai procurar na tabela essa informação. Qual é o país que apresenta o menor número? Vai procurar essa informação. E qual é o consumo de água por habitante no Brasil? Já a número 2 está pedindo para você voltar nessa tabela e escrever por extenso o nome do número que está em cada país aqui. Então, você vai usar lá as palavras para representar o número referente ali a cada país. Estados Unidos, Itália, México, né? Você vai escrever por extenso cada número. No número 3, qual a alternativa apresenta a decomposição correta da quantidade de água consumida no Brasil? Volta lá, procura o Brasil. 185 litros. Qual desses números aqui mostra a decomposição do número 185? Quando você fala o número 100, o 100 representa o 100, 80 representa o 80 e 5 representa o 5. Muito simples, então você vai marcar a alternativa correta ali. Aí, essa aula é finalizada aqui nesta questão, certo? Temos daí a aula de História do dia 25 de março, onde nós temos ali um texto sobre Pedro, que é um menino de 10 anos que mora em São José dos Pinhais. Veja algumas informações que ele descobriu em um texto trabalhado em sua sala de aula. Então, vocês vão realizar a leitura desse texto, né? E, de acordo com o texto, vocês vão responder essas perguntas aqui. Como as mulheres lavavam suas roupas nessa época que acontecia aqui relatada no texto? Como era a vida de muitas mulheres na época de seus avós ou bisavós? Então, para responder a número 2, você vai precisar conversar aí com seus avós ou bisavós para saber como que era a vida de muitas mulheres nessa época. Será que as mulheres viviam da mesma forma? Porque eu já tenho 37 anos. Na minha época, da minha bisavó, era bem diferente, Eu lembro que ela morreu, acho que com 92 anos, então ela viveu bastante. E na época dela, a mulher não trabalhava fora, a mulher só cuidava da casa, cuidava dos filhos, limpava a casa, fazia comida, Aquelas mulheres que tinham mais dinheiro não precisavam lavar nem cozinhar, elas tinham empregadas, mas elas não podiam também trabalhar fora, votar, fazer várias coisas aí que hoje em dia as mulheres podem fazer tranquilamente. Então, vocês vão dar uma conversada aí com alguém mais velho, de preferência alguém aí com 70 anos para mais, 60 anos para mais, para descobrir um pouquinho como que era a vida das mulheres nesta época. A número 3. E hoje em dia, como grande parte das pessoas lava sua roupa? Então, vocês vão anotar aqui, Será que a grande maioria lava suas roupas como aquelas mulheres do texto? Será que elas já possuem uma lavanderia em casa, uma máquina de lavar roupa? Como que elas fazem, as pessoas de atualidade lavam suas roupas?
Será que são só as mulheres que lavam roupas, né? Será que os maridos também, os filhos também ajudam a mexer nos equipamentos, ali a pendurar, a guardar? Então, é importante pensar sobre isso. Será que você ajuda em casa na hora de dobrar as roupas, de estender as roupas? É importante também. Número 4, aqui nós temos uma reflexão, certo? Por se trabalhar com a matéria de história é refletir, né? Nessa matéria de história a gente precisa conversar, precisa falar, ouvir as opiniões, né? Quanto maior quantidade de pessoas a gente tem ali disponível para discutir as questões, mais a gente vai aprender, né? Então, questão número 4 ali, ela trata de um problema, né? Um problema social. Então, vamos ver aqui o que está falando. Mesmo com toda a modernidade, ainda existem famílias que vivem em situações precárias. O que é viver numa situação precária? Não possuem água encanada, rede de esgoto, coleta de lixo, iluminação pública nas ruas, nem mesmo rede elétrica em casa. Tá? Então, a gente tem aí essa realidade de pessoas que vivem ainda assim, né? Em locais que não são adequados para se construir uma casa, muitas vezes perto de rios, né? Daí o que acontece? Quando chove, acontece enchente, destrói a casa, né? Ou a casa feita com material sem muita segurança, onde dá um vendaval, tira toda a telha, molha os móveis, né? Estraga todos os eletrodomésticos e assim por diante. Essas situações ainda existem, são comuns, infelizmente, né? Água encanada é aquela água tratada, feita, né, o tratamento na Sanepar. Inclusive, uma das estações de tratamento da Sanepar é perto da nossa escola, né? Rede de esgoto, que é a coleta, né, do esgoto que sai do nosso ralo lá do chuveiro, sai da água da pia, do vaso sanitário. Essa água precisa ser tratada para que ela possa ser devolvida para a natureza. E muitos bairros ainda não têm esse tratamento de esgoto, né? As pessoas ligam o cano lá da pia, do vaso, do chuveiro, diretamente em um córrego, em um rio. E isso não está certo, né? O governo, o município, a prefeitura precisa disponibilizar esse acesso à rede de esgoto para que essa água que a gente, né, descarta da nossa casa tenha um tratamento para que ela possa voltar para a natureza. Coleta de lixo, iluminação pública, né? A gente vê aí muitas ruas sem iluminação nas ruas, o que torna o bairro perigoso muitas vezes, né? Pois ali acaba facilitando a ação, né, de pessoas em assaltos, em sequestros e violência, enfim, várias situações aí complicadas. Então, nós temos aí pessoas que vivem nessa situação, mas por que elas vivem nessa situação? Porque elas querem? Não, é porque nós temos aí uma alta taxa de desemprego, né, na sociedade. Muitas pessoas não têm um trabalho, e se ela não tem um trabalho, ela não tem condição de comprar um terreno, comprar uma casa, alugar uma casa, né, uma casa ali que ofereça todos esses serviços, essas seguranças. Ou então ela tem um emprego, mas com baixa remuneração. O que significa isso? Que ela recebe um salário baixo, né? O salário que ela recebe não é suficiente para dar conta de todos esses aspectos. Ou então trabalham em empregos informais, sem estabilidade e direitos assegurados. Quer dizer que muitas pessoas também trabalham em empregos que não têm carteira assinada, né? E esse trabalhar em empregos desta forma, muitas vezes não traz estabilidade para a pessoa, né? Pois a qualquer momento ela pode ficar ali sem ter um serviço para fazer, né? São os casos aí das pessoas que trabalham de diaristas, de jardineiros, pedreiros, né? Volta e meia tem serviço para fazer, mas às vezes se está chovendo não tem serviço para fazer, aí não pode fazer o serviço, daí ela recebe depois de fazer o serviço. Então, agora com essa crise, né, do coronavírus, muitas pessoas acabaram ali deixando de contratar pessoas, né? Salão de beleza. Não vou chamar para fazer minha unha, não vou no salão para fazer minha unha porque não pode sair de casa. Ou então porque, né, tem a determinação lá que agora não pode abrir o salão. E assim por diante. As pessoas vão se vendo em situações
em que elas estão inseguras com relação ao dinheiro que elas vão receber pelo trabalho dela, né? Quantas pessoas que trabalhavam em restaurantes ali foram mandadas embora porque o restaurante fechou e assim por diante. Então, a gente tem aí pessoas vivendo nesse tipo de situação de moradia, né? Por falta mesmo dessa estrutura de emprego e tudo mais. Então, a gente tem ali, né, falando ali que acabam por morar em locais de invasão. Sem infraestrutura para atender às necessidades básicas listadas acima. Reflita sobre esse assunto e escreva como essa situação poderia melhorar, né? Quem deveria ajudar as famílias a melhorar essa situação, né? A educação, por exemplo, é uma forma de melhorar essa situação, né? Você terminando seus estudos, né? Você vai ter oportunidades melhores de trabalho na hora de procurar um emprego, né? Conhecimento abre portas aí, muitas portas. Mas a parte governamental, né? O governo também tem que fazer a sua parte, né? Em atender essas famílias, em providenciar ali o acesso a essas necessidades básicas, né? Para que nesses bairros tenha ali a iluminação, tenha a rede de esgoto, água encanada, rede elétrica, coleta de lixo, enfim, esses serviços aqui, água encanada, rede de esgoto, coleta de lixo, iluminação pública, rede elétrica, são serviços aí que a responsabilidade é do governo, né? Então, tem que existir ali os programas públicos para que pessoas que não estão em condições ali de pagar possam ter esses serviços de alguma forma, de uma forma mais em conta, mais barata, né? E tentar atender essas famílias. Agora, também temos aqui a matéria de geografia, certo? Onde vocês vão se situar observando as imagens, né? Temos aqui um globo terrestre mostrando ali, né, o continente da América do Sul e mostrando aqui o nosso país, o Brasil, o nosso estado, que é um pedacinho, né, azul ali, né, que está aqui no sul do Brasil, e dentro do Paraná, o município que vocês moram, São José dos Pinhais. Então, a gente vai ali, né, do macro, do maior, para o menor, que seria ali, né, o bairro de vocês que está dentro de São José dos Pinhais. Então, a gente sai do grande até chegar no pequeno. Temos aqui um textinho explicando, né, tudo isso que eu falei para vocês está escrito aqui nesse textinho, e vocês vão ler as perguntas e preencher, né, o nome do seu país, qual é a América que está localizado o Brasil, né, se é América do Norte, América do Sul, qual é o nome do estado que o seu município pertence, o nome do seu município, e vão observar aqui o mapa e vão pintar a América do Sul, né, que está destacada ali para vocês. Então é isso, pessoal. Agradeço e até a próxima.